Hoje vamos apresentar um estudo proposto pela professora Morgana, cujo tema é Informações sobre a Governança no Comitê de Bacia Hidrográfica do Piraponema. Então, o estudo analisou o Comitê de Bacia do Piraponema, Estado do Paraná, embasado na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/97. O principal objetivo desse trabalho foi levantar informações quanto à governança da atual conjuntura da bacia acima citada, levando em conta o seu histórico, a sua estrutura administrativa e instrumentos da PNRH, quanto ao seu atendimento ao disposto na legislação federal e estadual pertinentes. Aqui nós temos uma figura que representa as unidades de gerenciamento de recursos hídricos do estado do Paraná, e em amarela, região 6, está a bacia do Piraponema, representada pela união do Pirapó e Paranapanema 13 e 4. Caracterização da área de estudo. A área possui aproximadamente 828.009 habitantes em uma área de drenagem de 13.147 km². A morfoestrutura da bacia sedimentar do Paraná tem o terceiro planalto comunidade morfoescultural e algumas subunidades, dentre elas o planalto do Médio Paranapanema. De acordo com o IAPAR 2000, o clima é subtropical típico, tendo uma estação seca durante o inverno e época mais úmida no decorrer do verão, e as médias de temperatura variam entre 18 e 22 graus Celsius. O embasamento geológico da área é caracterizado pela formação Serra Geral, Grupo São Bento principalmente, pelo embasamento basáltico e outras rochas do período Jurássico e Cretáceo. A unidade hidrográfica é constituída principalmente por sedimentos com afloramentos da formação Botucatu, Rio do Rastro e Tercina do grupo Passo 2. Também há rochas sedimentares como arenito do grupo Caiuá, solo com material areno-argiloso. Na metodologia, fez-se inicialmente uma consulta bibliográfica relacionando as bacias hidrográficas e o contexto hidrológico quanto à governança dos recursos hídricos no Comitê de Bacias do Piraponema, Pirapó e Paranapanema 13 e 4. Aqui está um quadro com questões para investigação da governança do Piraponema. Então, nesse quadro, nós usamos como metodologia e seguimos aqui as questões para depois discutirmos nos resultados e discussão. Então, as questões a serem levantadas e pesquisadas foram a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que aprovou a instituição do presente comitê, o decreto da criação desse comitê, instrumentos de gestão implementados no regimento interno, análise da porcentagem da composição do Comitê de Bacia Hidrográfica em relação aos membros por segmento, análise da porcentagem da composição do Comitê de Bacia Hidrográfica por sexo, e o número de câmaras técnicas também foram analisadas, pesquisadas. As respostas foram obtidas por meio de consultas à plataforma do Instituto das Águas do Paraná, atual Instituto Água e Terra, local de publicação das pautas, das atas, das decisões que concernem todos os comitês de bacias do Estado do Paraná. Os resultados referentes às questões do quadro acima foram analisados à luz das diretrizes e parâmetros da Lei das Águas, 9.433/97, e pensadas no âmbito das aulas de governança e regulação das águas do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Agora a Franciele vai falar um pouco sobre os resultados e discussão. Olá, eu sou a mestranda Franciele. Eu vou falar a respeito dos resultados e discussão. Então, conforme já foi falado pela mestranda Rosinei, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piraponema é formado pelas bacias hidrográficas dos rios Pirapó e Paranapanema 3 e 4. E as informações de governança, como dispostos no quadro anterior, a Rosinei falou um pouco e eu vou falar mais detalhado sobre cada um dos itens. Então, falando agora sobre a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que aprovou a instituição do comitê, e também do decreto da criação do Comitê de Bacia Hidrográfica, ambos foram aprovados pela resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná, de número 55 de 2008, instituído através do Decreto Estadual 2.245 de março de 2008, e do Regimento Interno, publicado em 20 de julho de 2011,
E sua composição observa as regras estabelecidas pelo artigo 8 da resolução do Conselho Nacional de Resolução dos Recursos Hídricos em 5 de 2000. E a respeito dos instrumentos de gestão implementados, institui alguns instrumentos para auxiliar a gestão de recursos hídricos e que estabelecem, então, diretrizes e políticas públicas para a melhor utilização das águas, os quais se destacam os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, a outorga do direito de usos de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. No que tange, então, o regimento interno, observou-se que o mesmo contém a exigência legal, com as competências da Câmara Técnica, organizado por seção, tá? Está regulamentado neste documento os grupos de estudo, as comissões especiais, os pedidos de vistas e características de permanência dos membros da Câmara. Nas atas está dispostas suas reuniões, pareceres e registro em sessões separadas. E nesse próximo item agora, que é sobre então a análise da porcentagem da composição do Comitê de Bacia Hidrográfica em relação aos membros por segmento, eu vou fazer a apresentação de um gráfico em pizza. Então, eu vou passar aqui o slide e depois retomamos. Então, nesse gráfico está disposto, então, 100%, e fala, então, sobre cada segmento. Então, o mesmo é formado pelos representantes do segmento do poder público, que encaixa, então, o poder federal, estadual e municipal, e usuários de recursos hídricos, entidades civis e comunidades indígenas. Então, em azul ali mais escuro, está disposto 25%, que se enquadra, então, o município. Em laranja, que está disposto 15%, é o estado. Em cinza, 40% são os usuários de recursos hídricos. Em amarelo, 10% entidade de ensino e pesquisa. Em azul claro, 5%, que é entidade técnica e profissionais. E em verde, entidade não governamental, que está disposto 5%. Então, ficou definido assim e aprovada pela resolução número 55 o número de 40 membros titulares, com seus respectivos suplentes, dos quais, então, 16 representantes seriam do poder público, sendo que 10 são municipais e 6 estaduais. São 16 representantes dos usuários de recursos hídricos e 8 representantes da sociedade civil organizada, sendo que 4 representantes de entidade de ensino e pesquisa e 2 entidades técnicas profissionais e 2 são de entidades não governamentais. Então, eu vou voltar aqui, para o slide anterior, completando ali, então, os segmentos em 100% nesse gráfico em pizza. Então, voltando aqui em resultados e discussão, dando continuidade nos itens de informação da governança, então, a respeito da análise da porcentagem da composição do Comitê de Bacia Hidrográfica por sexo, nós observamos que se faz necessário integrar verdadeiramente as mulheres no processo participativo de gestão do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, nas pesquisas que foram realizadas, identificou-se na composição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Piraponema 3 homens e 2 mulheres, no segmento do Poder Público Municipal 16 homens e 4 mulheres, no segmento do Poder Público do IAT, que é Instituto Água e Terra, 1 homem e 3 mulheres, no segmento do Poder Público Estadual, 1 homem e 2 mulheres, no segmento dos usuários de recursos hídricos, 23 homens e 9 mulheres, e o segmento da sociedade civil organizada, 10 homens e 4 mulheres. Então, percebemos que o número de mulheres é inferior ao de homens, no modo geral. E no próximo item, então, no que diz respeito ao número de câmaras técnicas, a citada bacia ela possui 4 câmaras técnicas, criadas, então, em 26 de abril de 2012,
né, pela deliberação 1 de 2012 do Comitê de Bacia dos rios Pirapó e Paranapanema 3 e 4. Né, compete a essa Câmara Técnica acompanhar a elaboração do plano de bacias hidrográficas do Piraponema. E por fim, o último item, que é sobre a transparência das ações. Então, no que tange os princípios de transparência das ações, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema notou-se um grande engajamento, pois sem recursos financeiros específicos e um profissional qualificado para o desenvolvimento das ações, a comunicação esteve desde a sua instalação baseada nas seguintes ações: identidade organizacional, site, vídeo institucional, grupo de WhatsApp, página no Facebook, banner, flyer institucional e kit de boas-vindas. Passamos agora, então, para o slide de conclusão. Então, o estudo, ele analisou, né, por meio da metodologia proposta em tópico, o Comitê de Bacia, então, estudado foi dos rios Pirapó e Paranapanema 3 e 4, a junção dos dois é Piraponema. Então, após a análise documental em site de busca confiável, ficou evidente pontos positivos com a organização e a transparência nas atas, né? Pareceres, material informativo e decretos, com dados técnicos disponíveis e de fácil acesso. Com relação da implementação da cobrança, pode-se afirmar que não há documentos ou decretos que relatem em que fase se encontra, mas, no geral, foi considerado, sim, satisfatório com relação aos demais instrumentos de gestão. Então, vamos para o agradecimento. Então, o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior Brasil, CAPES, né? Código de Financiamento 001. Estendemos, então, o agradecimento ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profiágua, e também a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Campo Mourão. Passamos agora, então, para as nossas referências e o nosso agradecimento à professora Morgana por ministrar essa disciplina no ano de 2021 para nós. Muito obrigada.